Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém? Vocês estão bem? Glória a Deus. Queridos, eu vou ser breve hoje na mensagem. Tentar ser breve hoje, né? Na mensagem. A gente tem Santa Ceia, vamos ceiar daqui a pouco. Mas o que eu quero falar com vocês nesta noite é algo que tocou o meu coração. Abra sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 2 e o verso 3. Diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Amém? Glória a Deus. Queridos, no final de semana passada eu estava em Manaus, fui para Manaus com a minha esposa. Nós fomos orar pelo Adalton Salmazo. Adalton Salmazo é irmão da minha esposa, o irmão que ela não via há 25 anos. O Adalton, ele é o irmão desbravador, não é? O irmão que nasceu no Paraná, morou em São Paulo, foi para o Mato Grosso, foi para Rondônia, depois entrou lá no meio do mato, lá no Amazonas, aventureiro, querendo garimpar ouro, buscar ouro, né? E empreendendo em muitas coisas. Depois saiu do ramo do ouro, porque não achou nada. Aí tem muito mato lá e foi plantar frutas, né, e colher frutas. Ele montou uma fábrica de polpa, né, e essa fábrica de polpa ele fazia polpas, né, das frutas que tinham lá, de açaí, de cajá, de buriti, de itaperebá, de quê? De genipapo, tudo que esse tipo de... Tem fruta lá que eu nunca vi na minha vida, bem interessante, irmãos. Fazia 25 anos que a minha esposa não o via. Eu lembro uma vez que ele passou aqui em casa, ele veio do Mato Grosso para cá para buscar o carro. Essa tinha sido a última vez que eu tinha visto. Ele veio em São Paulo buscar um carro, passou aqui em casa em Montemor e seguiu o caminho para o Mato Grosso. Depois nós nunca o vimos mais. Quando foi umas 3 ou 4 semanas atrás, nós recebemos a notícia que o Adalto estava muito ruim, né? Olha, o Adalto está muito ruim. Uma família de lá ligou para cá, né? Foi isso, né, Beth? Vocês que entraram em contato com eles entraram em contato. Eles ligaram, uma família de lá entrou em contato para cá e avisaram: olha, o Adalto está ruim, a doença dele é grave, ele está acometido de um câncer e está muito ruim, né? E a gente ficou logo preocupado e nós falamos assim: não, precisamos ir lá ver o Adalto e orar pelo Adalto e ministrar cura sobre o Adalto. E fomos para lá na semana retrasada, passamos uma semana lá com o Adalto. Chegamos lá, encontramos o Adalton bastante debilitado em cima de uma cama, né, se alimentando via sonda, acometido por um câncer no esôfago, né, esse câncer, uma ferida aberta que sangrava muito, e como o Adalton estava no meio do mato, o Adalton perdeu muito sangue, né, e chegou no hospital, os médicos falaram assim: pô, o cara não tem sangue, né, o que está acontecendo, né? E assim ele tomou bolsas e bolsas de sangue, né, para repor o sangue que ele havia perdido, né, e como ele não consegue se alimentar, né, então, por causa do câncer no esôfago, ele se alimenta via sonda. A princípio, nós ficamos um pouco impressionados com o que nós vimos, mas nós ministramos sobre ele, né, cura sobre a vida dele. Fiz uma campanha com ele, uma campanha que eu sempre faço quando eu encontro doentes, que é o caminho da cura, porque nós aprendemos que as curas que Jesus nos ensina, né, que estão lá na Bíblia, são exemplos, né, de pessoas que tiveram fé, são exemplos de atitudes de pessoas, são exemplos que Jesus deixou para que pessoas fossem ensinadas a serem curadas. Então nós ensinamos para ele, né, o caminho da cura, e no último dia que nós estávamos lá, nós vimos um Adalto já bem mais animado, né? Nós chegamos lá, encontramos um homem desanimado em cima da cama: quer viver? Tanto faz. Né? E saímos de lá, né, na quinta-feira, já encontrando um homem já falando já de ser sócio na sua fábrica de polpas, né, todo animado, né, e aguardando a nossa volta. Amém, irmãos?
Queridos, mas o testemunho que eu quero contar para vocês não é sobre o Adalton, né? O testemunho que eu quero contar para vocês é sobre a minha vida. O que Deus falou comigo. Porque eu fui para ministrar naquele lugar e eu fui muito ministrado naquele lugar. O Espírito Santo falou muito comigo, irmãos, naquele lugar. Não através da vida do Adalto, irmãos, mas através de uma família que eu encontrei naquele lugar. O Adalto, ele está na casa de uma família que são amigos do Adalto. Quando o Adalto trabalhava num sítio lá no meio do mato, o Adalto ele ficou desempregado, né, no sítio, e do lado tinha um sítio de um homem chamado Wagner. E o Adalton foi lá pedir emprego para o Wagner. O Wagner falou assim, tem um sítio aqui, né, se você quiser, você cuida aqui do sítio. Né, eu te dou um saláriozinho, né, e a gente pega e a gente vai trabalhando, né? E o Adalto então aceitou aquela proposta do Wagner, né? E o Adalto começou a trabalhar ali com o Wagner, e foi ali que o Adalto teve as ideias de garimpar ouro, de produzir as suas polpas. O Wagner pegou e recebeu, o Wagner e a Beth também, a esposa dele, recebeu o Adalton para ser o cuidador do sítio deles ali. E o que me chama a atenção, irmãos, foi o modo que tudo isso aconteceu. O Adalto, ele falou assim, quando eu cheguei lá no sítio deles, eu não tinha o que comer, eu estava desempregado. Eu cheguei lá e bati na porta desse homem, isso o Adalto falou para nós na quarta-feira, e ele começou a chorar. Eu bati na porta desse homem, esse homem abriu as portas para mim, ele me deu emprego, ele me deu salário, ele chegou com um saco de comida, ele ofereceu um saco de comida para mim, eu não tinha o que comer. Aí eu falei para ele assim, olha, eu vou produzir na sua terra, tá? Eu vou plantar umas plantas aqui, o que eu produzi, 50% vai ser meu, 50% vai ser seu. Aquele homem falou assim, não, pode ficar tranquilo, o que você produzir, 70% vai ser seu e 30% vai ser meu. Olha isso, irmãos, que homem que faz isso? Oferece para o seu funcionário um salário e oferece para um funcionário 70% dos ganhos da terra dele, da casa para ele, moradia para ele e da comida para ele. Aí o Adalto falou assim, teve uma época que ele não conseguiu mais pagar o meu salário. Para que vocês possam entender, irmãos, eles não são homens de uma família de muita posse. Ele dá aula na região, lá na zona rural, ele dá aula para o município, ele dá aula para o estado, a esposa dele também dá aula de manhã, de tarde, de noite, e mesmo assim, irmãos, eles assumiram o Adalto, pagavam salário para o Adalto, né, e chegou uma época que ficou difícil para eles, ficou muito difícil para eles, falaram assim, Adalto, a gente não consegue mais pagar o seu salário, a partir de hoje, tudo que você produzir vai ser tudo seu. Você fica morando aqui, cuida do sítio, mas tudo que você produzir é tudo seu. Ele foi lá, ele comprou as máquinas para o Adalto, né, para o Adalto poder produzir ali as polpas, né, e ali estava, irmãos. E quando o Adalto adoeceu, o Adalto estava trabalhando lá com eles, essa família pegou e trouxe o Adalto para dentro da sua casa. Amém, irmãos? Estão comigo? Estão prestando atenção? A pregação vai ser assim hoje, que eu quero que vocês entendam. Logo nós vamos entrar aqui na palavra. Eles trouxeram o Adalto para dentro da sua casa. Eles conhecem o Adalto há 14 anos. O Adalto chegou lá em Manaus há 17 anos. Eles trouxeram o Adalto para dentro da sua casa, levaram o Adalto para o hospital, pegaram o quarto lá, que era o quarto de um filho deles, um quarto que tem suíte com ar-condicionado, porque lá faz um calor, irmãos, eu nunca vi um calor como aquela região, eu sofri lá esses dias. Então colocaram o Adalto no quarto condicionado, num quarto com ar-condicionado, né, e estão cuidando do Adalto, eles levam o Adalto para o hospital, eles compram remédio para o Adalto, eles cuidam do Adalto, dão alimentação para o Adalto, e eles contrataram uma cuidadora para cuidar do Adalto lá em tempo integral. E nós aqui, irmãos, não sabíamos nada do que estava acontecendo, né? Os irmãos da Beth, é assim, irmãos, cada um cuida de si, entende? Então tem lá gente no Mato Grosso, tem irmão no Paraná, tem irmão lá em Manaus, tem irmão aqui em Americana, e cada um cuida de si. E nós não sabíamos nada do que estava acontecendo. E a Beth falou assim, nós precisamos ir lá, nós vamos lá orar pelo meu irmão. Só que nós não vamos avisar ninguém. Eu quero saber aonde que ele está, eu quero saber onde ele mora, eu quero saber com quem ele está, porque a gente não sabe de nada.
E nós descemos lá, irmãos, na porta lá do condomínio onde eles moram. Beth, avisa que nós estamos aqui, por favor. Ela, não vou avisar. Eu vou chegar lá de surpresa. Beth, vai chegar uma hora, a gente vai ter que avisar, não é possível. A gente sai lá de São Paulo, 4.000 quilômetros quase, dá 3.700 quilômetros. A gente chega aqui, e se ele não está aí? Você nem perguntou se tem alguém aí na casa, vai que saíram com ele, né? Não, nós vamos lá. Aí chegamos lá na portaria do condomínio, né? Como é seu nome? Elizabeth Salmazzi, over e tal, né? E ligou lá para casa e falou assim, não, está autorizado. E nós chegamos e nós entramos, irmãos. Quando nós entramos assim, batemos na porta da casa da mulher, ela parou, ela ficou olhando assim para nós, e eu já com vergonha do outro lado da rua, né, que eu morro de vergonha, irmãos, né, cheguei na casa da mulher, né, assim, né, eu lá do outro lado da rua, Beth, oi, viemos ver o Adalto. Ela levou um susto assim, né, tipo, e agora? Pode entrar. Aí nós entramos, o Adalto estava na cama, ele falou assim, não acredito. E aí, irmãos, logo o dono da casa estava lá também, chegou, sentou com a gente, mas que surpresa, por que não nos avisaram que viriam para cá? Nós teríamos preparado para você um lugar, nós teríamos preparado para você janta, nós teríamos preparado uma recepção para vocês, que alegria receber vocês, como é bom conhecer uma parte da família do Adalto, nós estamos muito felizes com a presença de vocês aqui, como é bom ter vocês aqui com a gente. Irmãos, e ali nós chegamos lá, acho que foi na quinta-feira, na sexta-feira nós chegamos lá, nós fomos na sexta, no sábado, queriam que nós dormíssemos lá. Fala assim, não dorme aqui, dorme um na cama com o Adalto, o outro no chão. Irmãos, uma pausa. Naquela casa, o pai, a mãe e o filho, que são os moradores ali da casa, o menino de 9 anos. Aí a mãe da mulher está enferma. Aí eles pegaram e trouxeram ela para dentro da casa e estão cuidando dela também. A irmã dela ficou desempregada, tinha um bar, o bar não dava negócio. Ela falou para a irmã dela, vem para casa também, porque você vai cuidar da mãe e cuida do Adalto. E a gente paga um salarinho para você. Ela trouxe então a Regina para dentro da casa. Só que a Regina, irmãos, ela não é solteira, ela é casada com o Emerson. E trouxe o Emerson também para dentro da casa. E o Emerson, irmão, tem uma filhinha que chama Alice. E trouxe a Alice também para dentro da casa. E quando chega eu e a Beth lá, tem lugar para mais um. Durmam aqui com a gente. Beth, não tem lugar aqui. Não tem como a gente dormir aqui, nessa casa. Não, a gente dá um jeito, vocês dormem aqui, coloca um colchãozinho aqui no chão, do lado dele, irmãos. Na sala tinha 2 televisões, uma para cada família. Eu ficava perdido, não sabia para onde. Irmãos, 2 televisões tocando ao mesmo tempo, um jogo de futebol e o outro filme. E eu ficava assim, não sabia para qual televisão olhava. Entende, irmãos, a situação que estava lá. E eles dormam aqui, fiquem aqui, né? Vocês precisam ficar aqui. Não, a gente não quer incomodar. Primeiro, não avisamos que vinham. Chegamos de surpresa, né? São 2, né? Mas mano, que come bastante. No primeiro dia, irmãos, a gente prepararam uma refeição para nós, a gente constrangido, irmãos. Como chega na casa de uma pessoa sem avisar? E de repente prepara um almoço, não, amanhã vocês vão comer com a gente. Aí nós pegamos, tá bom, amanhã nós vamos comer com vocês. E todos os dias, durmam aqui. Irmãos, eu não sabia onde eu estava me hospedando lá. Eu queria um lugar bem perto de onde estava o Adalton, sabe? Porque eu pensei, não vamos alugar carro, a gente pega Uber mais fácil, vamos ficar perto. Irmãos, eu me hospedei num lugar tão feio, irmãos. Eu fiquei com medo do lugar. Na hora que eu saí, eu cheguei de madrugada, na hora que eu saí na rua, estava assim, comando vermelho, a família se respeita. Meu Deus, até desliguei o celular, porque eu estava fazendo um vídeo para as meninas, falei assim, meu Deus, onde nós estamos? O lugar era feio, e quando eles descobriram que nós estávamos num lugar muito esquisito, ela falou assim, nossa, dona da casa, nunca ouvi falar desse lugar, meu Deus, venham para cá. Aí eles ficaram desesperados, eles queriam arrumar um lugar para a gente de todo jeito. Irmãos, eu fui muito impactado, e eu fui muito ministrado, irmãos, por essa família, porque eles cuidam, irmãos, de um homem doente sem obrigação. Irmãos, eu fiquei bobo de ver o amor que eles têm pela vida daquele homem
que o único laço, irmãos, que tem com ele, irmãos, com eles é um laço de amizade. Não tem por que amar um homem tanto assim, irmãos. No meu modo de pensar, não tem por que nos amar tanto assim, nós que chegamos lá, não tem por que, irmãos, na nossa racionalidade, no nosso jeito de ser. E eu saí de lá, irmãos, daquela casa, eu recebi tanto amor naquela casa, irmãos, que eu saí de lá com um lema no coração: é a família mais parecida com Jesus que eu conheço, irmãos. A família, irmãos, mais parecida com a pessoa de Jesus. E ali eu fui ministrado, irmãos, porque nós temos que nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Na nossa atitude, eles não ensaiaram aquilo. Não era uma recepção formal para receber um casal que chegou lá. Eles são assim, desde o menino de 9 anos, da esposa, do esposo, todos eles são assim, irmãos, uma família parecida com Jesus. E eu vou chamar eles de bons samaritanos, porque, irmãos, eles conhecem a Jesus, mas não da forma que nós conhecemos. Então são bons samaritanos, que pregaram para mim sobre Jesus, irmãos, sem falar de Jesus. Eu vi neles a pessoa de Jesus, irmãos, sem falarem de Jesus, querido. E eu fiquei com uma pergunta: será que isso é o que Deus quer de nós? Será que quando a Bíblia nos instrui, a Bíblia nos ensina a sermos semelhantes a Cristo, será que é isso que Deus está falando? Será que é isso que Deus quer de nós? Não como um ideal assim distante, mas na realidade do nosso dia a dia. Porque todos os dias nós temos a oportunidade de sermos parecidos com Jesus, ou de nos tornar semelhantes a Ele. E a palavra é clara, a palavra é lógica, irmãos, é objetiva, é categórica. 1 João capítulo 3, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Irmãos, sermos parecidos com Jesus não é um bônus especial para os super crentes. Sermos parecidos com Jesus é o destino de todo filho de Deus. É o que Deus quer de nós, irmãos. E essa esperança de sermos parecidos com Jesus começa hoje, nos nossos atos, na nossa forma de ser. Deus, Ele quer que sejamos parecidos com Jesus. Antes de falarmos como fazer, precisamos entender, irmãos, uma verdade fundamental. Isso não foi ideia nossa. Ser parecido com Jesus não é uma ideia da minha cabeça, não é uma ideia da sua cabeça. Ser parecido com Jesus foi ideia de Deus para nós. Deus, Ele quer que nós sejamos parecidos com o Filho. Desde o começo, desde o princípio, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então lá no começo, irmãos, antes mesmo de existirmos, a ideia de Deus era nos tornar parecidos com Jesus. E lá em Romanos capítulo 8, verso 29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que sejamos o primogênito entre muitos irmãos. Então isso, irmãos, é ideia de Deus, é o que Deus quer para nós. E Paulo também em Efésios, irmãos, ele descreve isso como uma meta de crescimento, nos tornar parecidos com Jesus,
é a meta do cristão. É uma fase que o cristão tem que passar, irmãos, fase de crescimento. E Paulo fala assim: até que nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aleluia! Irmãos, a medida não é uma régua qualquer. A medida, irmãos, é Jesus. É com Ele que nós temos que parecer. Não é seja você melhor que um, seja você melhor que o outro, não, irmãos. É cresça até se parecer com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus. Quando o filho nasce, ele recebe os DNA dos pais, amém? É isso? Amém? Aí quando o filho vai crescendo, que nem o Davizinho ali parece com a Bruna, graças a Deus, né? Ele vai pegando, né, as formas dos pais, o jeito dos pais. Tem gente que você encontra e você fala assim: nossa, só pode ser filho de fulano. Não é assim, irmãos? É a cara do pai, é inegável. Tem pessoas que acham que a Rebeca parece comigo. Quem acha que a Rebeca parece comigo? Aí. Quem acha que a Rebeca parece com a Beth? Amém. Falaram assim para mim: nossa, a Rebeca parece tanto com você, até o jeito de andar. Eu falei assim: coitada. O jeito de andar não. Porque eu ando todo desengonçado, como pode? Não, filho, é raro nessa daí. Mas às vezes eu entro no quarto da Rebeca, irmãos, ela dorme que nem eu, sabe, uma perna esticada e a outra dobrada assim na cama, é que nem eu. Até pedi perdão para minha esposa, que esses dias eu dei uma joelhada nela de noite, eu fui dar uma dobrada na perna, te acertei, meu amor, mas eu senti em mim. Então aquela roxidão que apareceu aí, você já sabe quem foi. Às vezes eu chego lá, irmãos, a Rebeca com o pezão em cima do sofá, que nem eu. Sabe, queridos, o filho, ele parece como o pai. E a pergunta que eu quero deixar para nós aqui nessa noite: será que as pessoas estão olhando para as nossas vidas, estão falando assim: ele parece com o pai, ele tem a cara do pai, as atitudes dele são as atitudes do pai, ele se veste como o pai, porque o filho carrega o jeito e o DNA do pai. Aleluia, irmãos. Nós temos que nos tornar cada dia mais parecidos com o pai, sermos, irmãos, do jeito do pai, andarmos como o pai. O mundo tem que olhar para nós, irmãos, e tem que ver o pai. Aleluia! Glória a Deus. Antigamente era fácil identificar os filhos, mas não porque tinham o caráter do pai, porque antigamente lá atrás, os filhos eles se vestiam e era fácil identificar. Eram ternos, às vezes um chapéu, um guarda-chuva na mão e um livro debaixo do braço. Era fácil identificar o pai, o filho, não era? Você fala assim: esse só pode ser crente. Você saía na rua, aquele calorzão, o homem de terno, fala assim: só pode ser crente. Ou é crente, ou é advogado. Quando você achava alguém na rua de terno e gravata, era assim que nós pensávamos. Mas eu não estou falando sobre isso, irmãos. Estou falando sobre atitudes. Estou falando sobre caráter. Estou falando sobre ações. Será que quando as pessoas nos veem e falam assim: eis aí um filho do pai? Aleluia, é isso que nós precisamos, irmãos. Algumas pessoas tratam a semelhança com Cristo como um extra. Não é um extra na nossa vida, não é um ir mais longe, não é isso, irmãos. A Bíblia não trata assim.
Olha só o que Paulo ele fala e como ele descreve a vida cristã, irmãos, em uma fase impactante. Está lá em Gálatas 2:20, Paulo fala assim: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo a mim. Irmãos, isso não é ser religioso. Isso, irmãos, é uma troca de identidade. É assim, ó, o antigo eu morreu. Agora quem vive em mim é Cristo. Aleluia! E há um outro motivo, queridos, para o qual nós fomos chamados para isso. Está lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Porquanto, para isso mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Irmãos, nós não fomos chamados apenas para crer em Jesus. Nós fomos chamados para seguir os passos dele. É isso, querido, que nos torna cristãos, pequenos cristos. É isso que significa cristão, não é? Pequenos cristos, pessoas parecidas com Cristo. Quando as pessoas olham e falam cristãos, o que eles esperam? Pessoas cada vez mais parecidas com Cristo. Será que nós estamos sendo merecedores desse título de cristãos? Pessoas parecidas com Cristo. Aleluia! A fé que não produz semelhança é uma fé incompleta. A nossa fé, irmãos, precisa produzir em nós cada vez mais semelhança com Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quando o Sinédrio prendeu Pedro e João, eles esperavam dois homens iletrados, dois homens comuns, dois pescadores, sem instrução nenhuma, sem teologia. Mas o que aconteceu, irmãos, foi algo totalmente diferente. Lá no livro de Atos, no capítulo 4, verso 13, fala assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Olha o que Jesus faz, irmãos. Olha o que Jesus faz. Na hora que eles começaram a falar, logo identificaram neles que eles estavam com Jesus. Quando eles abriram a boca, logo identificaram a pessoa de Jesus neles. Tiago Cardoso, que vai ministrar no nosso encontro de casal, eu vi esse homem palestrar a primeira vez. Ele veio trazer um relatório financeiro dentro de um ambiente corporativo. Aí ele começou a falar: meu nome é Tiago Cardoso, eu sou mineiro, sou de Minas e essa aqui é a minha família. E apareceu assim um PowerPoint com a família dele. Aí eu falei assim: esse homem tem Jesus. Esse homem tem Jesus. Passou-se tempo. Aí eu descobri que o Tiago, ele era coordenador global dos legendários e membro da Igreja Batista Ágape de Campinas. Aí eu falei assim: puxa vida, eu tinha razão, ele tem Jesus. Está vendo, irmãos, como identifica? Um ambiente corporativo apresentando relatórios financeiros. Ele não falou nada sobre Deus. Ele não falou nada sobre Jesus, irmãos. Ele falou: meu nome é Tiago, eu sou mineiro, essa aqui é a minha família, o que eu mais amo, alguma coisa assim. E eu falei: esse homem tem Jesus. É assim, irmãos, que as pessoas têm que identificar Jesus nas nossas vidas. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Eles não tinham diplomas,
Eles não tinham discurso ensaiado, Pedro e João ali, mas tinha algo que ninguém conseguia, irmãos, explicar. Porque eles estavam com Jesus, eles tinham estado com Jesus. Essa é a marca que importa. E mais uma vez eu faço uma pergunta para nós nessa noite, não é para você, é para nós. Se alguém te observar nessa semana, parar para olhar para você essa semana, por uma semana que seja, talvez por um mês, será que essa pessoa ela vai capaz de reconhecer que você esteve com Jesus? Porque, irmão, se uma pessoa passar, hoje eu estou olhando aqui para nós, está todo mundo parecidinho com Jesus, parece com Jesus, parece com Jesus, parece com Jesus, todo mundo parecido com Jesus. E amanhã, irmãos, na hora da fechada do trânsito, Hein, irmãos, e depois da manhã, na hora do confronto, no dia a dia, porque ser parecido com Jesus, dentro do ambiente de Jesus, está fácil. A questão é, será que nós somos parecidos com Jesus no nosso dia a dia? Quando chega alguém lá na sua casa e aparece de sopetão assim, falando, cheguei. Será que nós somos parecidos com Jesus, irmãos, quando nós damos de cara com uma viúva necessitada? Será que nós somos parecidos com Jesus, irmãos, quando nós encontramos um mendigo na rua? Será que nós somos parecidos com Jesus quando está chovendo e nós saímos daqui, o irmão está no ponto de ônibus esperando o ônibus na chuva? Será que nós somos parecidos com Jesus, queridos? Entende, irmãos, no que eu fui ministrado essa semana? Vocês estão me entendendo? Como que eu fui ministrado naquele lugar, irmãos? Eu fui para ministrar, irmãos, cura, mas veio cura sobre minha vida. Eu saí curado de lá, minha esposa sabe, irmãos, que eu não paro de falar nisso. Desde quando eu no primeiro falei assim, Beth, eu estou impactado. Eu estou impactado, é isso, irmãos. A semelhança com Jesus não se mede no domingo de manhã, não se mede no domingo à noite. A semelhança com Jesus não se mede aqui, não é aqui que nós vamos medir a semelhança com Jesus, é lá, irmãos, na prova, é lá no mundão. É lá que nós temos que ser semelhantes a Cristo. É lá, irmãos, que o mundo quer ver se nós somos semelhantes ao Cristo que nós servimos. É lá. É na segunda-feira, é no trânsito, é no trabalho, é dentro da sua casa, é no relacionamento com o seu filho, é no relacionamento com a sua esposa, é no relacionamento com o seu amigo, com o seu vizinho, com o seu funcionário, com o seu padrão. É lá que nós temos que ser parecidos com Jesus. É isso, queridos, é isso. Paulo é direto, está lá em Colossenses capítulo 3, verso 17. E tudo quando fizeres, por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Pai. É tudo, irmãos, tudo quanto fizerdes, fazei de coração. Está lá no 3:23. Como o Senhor, como ao Senhor, e não aos homens. Tudo é tudo, irmãos. Isso inclui o e-mail que você escreve quando você está irritado, o tom de voz que você usa com o seu filho, com o seu cônjuge, não é? A forma que você trata o garçom, o faxineiro. É tudo que fizerdes, irmão, tudo, aquilo que você posta, aquilo que você comenta, como você age quando ninguém está vendo, tudo que fizerdes, irmãos. Sabe quando nós somos medidos? Quando nós somos colocados sob pressão. É aí que nós somos medidos. Já viu o chachezinho de chá? Chachezinho de chá? Nossa, irmã, eu invento cada uma, né? Chachezinho de chá. Já viu? Eu quero falar chachezinho, que aquele é pequenininho. Quando você tira, não é tudo o mesmo saquinho, não é? Tudo igual, um saquinho. Mas ele só vai se revelar, irmãos, sob pressão, é água quente.
Na hora que coloca água fervendo nele, que ele vai falar se é mate, se é de rosa, se é de sei que lá, de maracujá. É ali, irmãos, é na água fervente. É ali, irmãos, é na pressão que ele é revelado. Revela o que realmente está dentro dele. É aí, irmãos, é isso. Glória a Deus. A pressão não cria o que está dentro. A pressão, ela ajuda a revelar, irmãos, o que está dentro. É aí que nós somos medidos. Entenderam, irmãos? Oh, glória! O trânsito é uma pressão. O chefe difícil é uma pressão. É isso, querido. O filho que não obedece é uma pressão. Tudo isso são coisas, irmãos, que nos fazem revelar o que está dentro de nós. Aleluia. Na última pressão que você viveu, o que você revelou? Cristo. Oh, Jesus. Ah, Jesus. Jesus está falando comigo, irmãos. Está falando com você também? Está falando comigo. Glória a Deus. Ser parecido com Jesus não é um fardo, irmãos. É um benefício. É a porta para a vida que a nossa alma sempre buscou. Ser parecido com Jesus é que a nossa alma está buscando, irmãos, desde que nós nascemos para Ele. Gálatas capítulo 5, verso 1 diz: para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jogo de escravidão. Quando Cristo viveu, irmãos, como viveu, sem rancor, sem ansiedade, sem ansiedade por controle, sem precisar provar nada para ninguém, irmãos, é isso que nós temos que viver como Ele. Nós somos livres, aleluia. Nós somos livres do peso de competir, nós somos livres de guardar ofensa, de viver para a aprovação dos outros, nós somos livres de todas essas coisas, aleluia. Há um descanso para nós em Cristo Jesus. Então ser parecido com Jesus não é um fardo. Ah, é difícil, é pesado, eu não consigo. Caminhe tentando, melhorando a cada dia. Busque um alvo na sua vida. Eu quero a cada dia ser mais parecido com Jesus. Há descanso para nós, irmãos. Tem muita gente buscando terapias. Não sou contra, sou a favor. Não estou falando contra terapias. Mas Jesus diz lá em Mateus 11: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Imagine duas pessoas caminhando numa estrada. Uma carrega uma mochila pesada, né, Beth? Estou falando da Beth porque, irmãos, eu sofri esses dias lá. Vou contar para vocês rapidinho. Lá o buraco onde eu me meti, que eu não sabia onde eu estava, lá perto do chefe da boca lá, a Beth resolveu subir aquela ladeira. Acho que ela estava com vergonha de chamar o Uber para descer lá onde a gente estava. Ela falou assim: vamos subir, vamos chamar o Uber lá da avenida. Irmão do céu, eu catei as malas, botei mala nas costas e mala nas mãos e saí naquela ladeira. Eu achei que eu ia infartar, irmãos, mas eu sou muito orgulhoso para falar para a Beth que eu estava passando mal. Irmão do céu, eu achei que eu ia cair duro, meu, sério, irmãos, eu achei.
E ela falava para mim assim, deixa eu carregar a mochila para você. Eu falava, não, o homem da casa sou eu. Jesus, me dá força, me dá força. Eu não estava aguentando, irmãos, eu não estava aguentando. Ela, deixa eu te ajudar. Não, eu sou o homem da casa, quem carrega os pesos dessa casa sou eu. Ela, deixa de ser orgulhoso, você está quase morrendo. Eu vou morrer continuando o homem dessa casa, irmão. Eu não passei as malas para ela. Irmão, eu me arrependi, irmãos. Me arrependi. Eu devia ter passado as malas para ela, irmãos. Ela está mais forte que eu, está indo para academia todo dia, irmão, está meio bombada, carrega peso, faz mais supino que eu, irmãos. Eu não estou aguentando nenhuma ladeirinha. Agora imagine, irmãos, ela sem com mochila e eu com as mochilas. Ela resolve entregar as mochilas dela para Jesus e eu, orgulhosão, falo assim, não, deixa que eu carrego as minhas mochilas. Agora Jesus está carregando as mochilas dela e eu estou carregando os meus próprios pesos, por causa do meu orgulho, por causa do meu eu. Um entrega a mochila para Jesus, os dois estão na mesma estrada, e o outro resolve carregar os seus próprios pesos, os seus próprios problemas. Um caminha exausto, irmão. Essa toalhinha aqui, ela comprou lá para mim, irmãos, na lojinha. Essa aqui mesmo. Eu estava derretendo, irmão, eu estava morrendo. Ela entrou dentro de uma lojinha desesperada, comprou uma toalhinha lá, falou assim, se enxuga por favor. Irmãos, e não tinha toalhinha que vencia, a toalhinha acabou assim, segundos, a toalhinha acabou, irmãos. Um caminha exausto e o outro caminha tranquilo, porque entrega para Jesus. É isso que Jesus fala, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregado. Está sobrecarregado? Não seja orgulhoso não, dá sua mochila para mim. Não seja que nem um over não, dá sua mochila para mim. Eu carrego o seu peso, né? Eu carrego o seu peso, eu vos aliviarei. Aleluia! É isso, queridos, amém, irmãos? A diferença não está na estrada, irmãos, a diferença está na mochila. A mochila que você carrega, o peso que você carrega, a mala que você carrega. Ser parecido com Jesus, irmãos, é sobretudo aprender também a entregar a mochila para Ele, a mala para Ele, o peso para Ele, é isso. Glória a Deus. Amém, vou acabar 8 horas. Por fim, irmãos, a semelhança com Jesus não termina em nós. Amém? A semelhança com Jesus não termina em nós. A semelhança com Jesus transborda, atinge os outros, atinge todo mundo que está ao redor. Eu fui atingido, fui impactado. Não só aquela família lá, irmãos, mas eu fui impactado. Quando nós somos semelhantes com Jesus, parecidos com Cristo, irmãos, todo mundo que está ao nosso redor assim, é impactado. Aleluia. Sabe por quê, queridos? Está aqui, ó. Mateus capítulo 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Pula, pula. Assim, brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Brilhem as vossas luzes. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quando a luz brilha, irmão, é todo o ambiente, é tudo. É todo o ambiente é impactado, todos que estão ali embaixo daquela luz é impactado. É sobre isso, irmãos, é sobre isso. E Paulo descreve, irmãos, essa formação de Cristo em outros como um processo quase de parto. É doloroso, sabe? Mas é cheio de propósito, cheio de propósito. Está lá em Gálatas capítulo 19, meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo falando aos Gálatas: vocês, por quem de novo sofro dores de parto, até que Cristo seja formado
em vós. Voltando para aquela família que eu visitei, e assim eu termino. Pensei no filho deles. Que menino, quantos anos, Beth? 10 anos. Que menino formidável. Que menino educado. Que menino inteligente, que graça aquele menino. O menino que tem que deu o seu coração ao pai, que o pai conquistou o coração dele, a mãe conquistou o coração dele. Quando crescer, qual será o padrão daquele menino, né? Será que vai ser normal, irmãos, o padrão dele? Lógico que não, irmãos. Lógico que não. Vai ser semelhante ao pai. É isso. Vão considerar normal acolher quem chega, o necessitado, o doente, como o Adalto que chegou doente naquela casa. É isso, irmãos. Vai falar com as pessoas com gentileza, com amor, com dedicação. Vai resolver conflitos com paciência. Por quê, irmãos? Porque viu isso em casa. Porque o pai é assim. E ele está aprendendo a ser semelhante com o pai. Amém? Ser parecido com Jesus não é o que você diz na igreja. É o que os seus filhos, os seus vizinhos, os seus amigos, os meus colegas de trabalho, é o que eles dizem sobre mim. Amém? Se coloca em pé. E a minha pergunta final, que eu quero que você faça aí. Esses dias uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, você é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. Eu pensei comigo, mentirosa. Não sou não, irmão. Estou longe de ser. E se aquela mensagem subiu ao meu coração, Deus me levou até Manaus para ver o que realmente parece ser com Ele, entendeu? Se porventura aquela mensagem daquela pessoa que falou isso para mim tentou subir um pouquinho no meu coração, Deus falou assim: peraí, vou te levar para ver o que é realmente ser parecido comigo. E Deus me levou lá para eu aprender realmente, né, o que é ser parecido com Ele. Recapitulando, querido, Deus quer que sejamos parecidos com Jesus. Isso importa, irmãos, porque define quem somos. Cristo vive em nós, aleluia. Isso se prova no dia a dia, não só no domingo perante os irmãos e seus pastores. Isso nos beneficia com liberdade, descanso e vida em abundante. E isso beneficia todos que estão ao nosso redor. Amém? Deus abençoe. Ao Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus.